Vamos lá, então. Respeito Então, e boa respeito. tarde a todas e todos presentes aqui hoje. Então, dando continuidade ao nosso evento de astrologia sistêmica. Nesse primeiro momento, então, a fala é do Alexis Prince. O Alexis, que é, deixa eu pegar aqui, administrador de empresas com especializações em gestão de pessoas e psicologia positiva. Trabalhou mais de 25 anos como executivo em grandes corporações. Formado em estudos avançados de astrologia pela Unipasul, dedica-se atualmente à consultoria, mentoria e ao ensino da astrologia. Então, o tema é astrologia e a transpessoalidade. Por favor, Alex. Tá bom. Boa tarde a todos aí. É um prazer estar aqui nesse segundo dia dos nossos conhecimentos sistêmicos, né, sobre astrologia e constelações sistêmicas, né? E hoje, deixa eu só trocar aqui uma coisinha. Bom, e hoje, aqui melhor, tá. E qual é o meu papel aqui, né? O meu papel aqui, como bom virginiano, é fazer, digamos assim, o preparo do terreno para que depois, no segundo momento, a Fernanda possa fazer a prática sistêmica, né? Prática das constelações sistêmicas, lá no mapa da Érica, e que todo mundo tenha muito, né, muito quentinho aí esses conceitos que são básicos, mas são importantes para a gente entender estas interações. Então, esse é o meu papel hoje, né, de fazer esse preparo do terreno para depois a Fernanda partir para a prática. Muito bem. Ontem a Daisy falou assim, en passant, a Fernanda também falou en passant sobre a questão do campo mórfico, né? E afinal de contas, eu só queria deixar assim mais claro o que é esse conceito do campo mórfico, né? Porque ele é um ingrediente muito importante, tanto para a astrologia como para as constelações familiares, quando a gente fala desta questão de análise de ancestralidade, análise kármica e tudo mais. Então, esse conceito, né, ele foi estabelecido pelo Rupert Sheldrake lá em 1981, mais ou menos, né, e através do que ele chamou inicialmente de teoria geral dos sistemas, né. Então, esses aqui são alguns livros que falam sobre esta questão do campo mórfico, né? E o que é esse campo mórfico? Na realidade, ele é o funcionamento do invisível na natureza, né? Então, segundo o Sheldrake, cada entidade, né, desde átomos, desde moléculas, passando por células, né, passando pelos órgãos, pelos micro-organismos, pelas sociedades, né, ecossistemas e inclusive sistemas planetários, sistemas solares, galáxias, tudo isso está associado a campos mórficos, né? Campos mórficos específicos, né? E que são distribuídos dentro de um espaço-tempo, se conectam, se organizam e fazem com que esses sistemas, né, possam trabalhar num conjunto como se fosse único, né? E isso se dá através de muitas vezes, de uma ação que ela é invisível, tá? Então, assim, como é que eu posso ilustrar isso melhor? Através dessa historinha aqui do centésimo macaco, que foi escrita pelo Ken Keynes Jr., que na realidade é uma pesquisa, né? É uma pesquisa de um macaco, né? De uma espécie de macacos lá do Japão,
que foi estudado durante 30 anos. Né? Então, esses macacos viviam numa ilha, e os cientistas passaram, num determinado momento, isso foi lá em 1952, os cientistas passaram, num determinado momento, a dar para esses macacos batata doce. Né? Então, eles atiravam as batatas doces lá na areia da praia, e os macacos gostaram da batata doce. Só que gostaram da batata doce, mas não gostavam da areia que vinha junto com a batata doce. Bom, aí, um certo dia lá, uma macaquinha, né, até de nome Imo, ela resolveu pegar a batata doce e lavar ela no mar, lavar ela na água, para tirar essas impurezas. E, né, claro, ela passou isso, né, mostrou isso para sua mãe, mostrou isso para os seus colegas, né, os macaquinhos novos, e eles passaram a imitar, então, a Imo, no sentido de lavar essas batatas doces, porque daí eles tiravam essa sujeira. E o que os cientistas começaram a perceber ao longo do tempo é que isso foi entrando na cultura desta espécie, mas de uma forma interessante, onde quem assimilava essa nova técnica eram os macacos mais jovens, ou então os macacos mais velhos, que eram pais, né, desses macaquinhos, que aceitavam, né, esta orientação dos seus da sua prole. Os macacos mais velhos, que não tinham essa interação, continuavam comendo as batatas doces com sujeira. Muito bem, isso foi uma questão interessante, mas o que o Ken Case fala nesse livro é que, num determinado momento, né, esta população, essa cultura de lavar a batata, ela chegou num determinado número de macacos, e esse determinado número, que ele chamou de o 100º macaco, ou seja, até o que ele fala é o seguinte, que até o macaco 99 não havia uma mudança de cultura, né, tão incidente. A partir do 100º macaco que começou a fazer esse tipo de ação, aquilo começou a se proliferar de uma maneira espantosa. E praticamente toda a população de macacos passou a se apoderar, então, né, desta cultura. Mas o mais interessante, isso aí levou anos, tá, pessoal? Não é assim, de um dia para o outro. Isso aí levou anos. Lá, o que eles perceberam é que lá, mais ou menos por volta de 1958, 1960, quando isso aconteceu, quando esse boom aconteceu, eles perceberam que não só a população da ilha passou a lavar as batatas doces, mas que isso, de uma maneira coletiva, através de um inconsciente coletivo, passou a ser replicado também, né, em macacos dessa espécie que viviam em outras ilhas, que não eram ilhas que eles tinham contato direto. Né? Então, esta é uma ilustração, né, do que é esse campo mórfico, que é uma energia, é um contato que não é físico, ele é invisível e que se dá a nível de inconsciente coletivo. Então, esse campo mórfico, ele organiza e faz com que as pessoas de um determinado sistema estejam em sintonia, estejam unidos por uma energia invisível. Tá? E dentro desse campo mórfico, né, nós, né, como membros de uma família, fazemos parte de um sistema social onde existe esse campo mórfico e que nós não conseguimos nos dissociar desse campo mórfico por mais que a gente queira. Então, assim, o campo mórfico nos mostra que nós somos membros de uma família e nós precisamos nos adaptar ao sistema desta família. E aí cai por terra, muitas vezes,
esta teoria de que nós somos livres ou deveríamos ser livres para fazer o que nós quisermos, que nós temos o livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos. Mas esse livre-arbítrio, esta liberdade, ela é relativa, uma vez que nós precisamos nos adaptar a esse sistema familiar. Então, dentro de um sistema familiar, cada indivíduo ele vai responder por tensões, ele vai ter uma necessidade de se adaptar, e ele também vai, de certa forma, contribuir e vai pressionar por modificações dentro desse campo mórfico. Isso quando a gente fala, né, de uma família, dos filhos, é interessante porque o campo psíquico muitas vezes não é prestado a devida atenção a isso. Nós reconhecemos a dependência física e econômica dos filhos, mas muitas vezes temos dificuldade de perceber o quanto é que as crianças possuem um laço psíquico com os pais de uma maneira tão profunda. O que eu quero dizer com isso é que os pais, inconscientemente, eles estão conectados aos filhos através de laços psíquicos muito fortes, de laços psíquicos inconscientes. A criança, ela, desde que ela nasce, até muito antes que ela nasce, ela já faz parte desta atmosfera psíquica. E ela aprende, né, ou produz certos traumas em função desta realidade psíquica que elas convivem. Muitas vezes, aqueles segredos, e o que a gente vê muito em constelação familiar, mas também que a gente consegue identificar nos mapas, são aqueles segredos em família, aquelas coisas que não podem ser ditas, que os pais muitas vezes escondem dos filhos, né? Não são, né, totalmente imperceptíveis pelos filhos. Os filhos acabam sabendo disso ou sentindo isso, e isso acaba por prejudicar a saúde desses descendentes. Tá? Então, o campo mórfico, como eu falei, ele é muito utilizado e ele é uma parte fundamental tanto das constelações familiares como da astrologia, quando a gente vai ver, né, que ontem a Fernanda falou muito sobre isso, que tanto os pais, como os filhos, como os avós, vão ter em seus mapas, né, muito provavelmente, situações, né, os mesmos signos que o pai ou a mãe têm, os filhos terão também. Né? E que muitas vezes aqueles filhos que vêm com, ou aquele componente da família que possui um mapa com signos diferentes, com uma configuração astrológica muito diferente da normal, esta pessoa é tratada dentro desta família como aquela ovelha negra, né? Aquela pessoa que está destoando desse grupo. E por ser a ovelha negra, né, também tem uma missão muito importante, que é de mudar, né, esta programação genética, esse karma familiar, no sentido de uma transformação e de uma melhoria futura. Bom, então, como é que eu posso, né, identificar dentro da família dentro da astrologia, esta herança familiar? Tá? Como é que eu identifico isso? Então, nós vamos dar aqui, como eu falei, meu papel aqui é de passar esses conceitos para que a Fernanda depois, né, possa trabalhar de uma maneira prática e vocês já estejam com isso muito claro na cabeça do que nós estamos falando. Quando a gente fala de psicologia, muitas vezes a gente retrata, né, o ser humano ou a mente humana como um iceberg, ou seja, uma parte
pequena que está na superfície e que é aquela parte que nós chamamos de parte consciente, ou a parte que todo mundo enxerga, e uma grande parte que nós temos, em alguns momentos, uma revelação parcial, em outros momentos, uma total inconsciência. Então, dentro deste, associando isso a um iceberg, nós podemos dizer que o primeiro nível, né, da astrologia, da personalidade, do mapa de uma pessoa, é esse nível mais consciente. E esse nível mais consciente, ele é traduzido dentro no mapa astrológico por 3 elementos muito importantes. O Sol, que representa a consciência, a mente, né, a essência daquela pessoa. O ascendente, que representa o corpo físico dela, como é que ela se apresenta, como é que ela representa as suas características. E a Lua, que, embora seja dos 3 o elemento mais, digamos assim, inconsciente, ele também possui, né, elementos que trazem, remetem às questões de memória, de nutrição e de segurança. Depois, nós temos um segundo nível, e esse segundo nível, né, o primeiro elemento, ou o primeiro planeta que representa esse segundo nível é Mercúrio. Tanto Mercúrio como Marte e Vênus são as características ou as habilidades pessoais que nós temos. É o nosso modo de agir, né? Representam a maneira como nós, primeiro, em Mercúrio, nos comunicamos, em Marte, como é que nós lutamos pelas coisas, como é que nós lidamos com as nossas paixões, com as nossas, com os nossos impulsos, a nossa ação, e a Vênus, como é que nós lidamos com a harmonização, com os nossos valores, como é que nós atraímos as coisas para nós. O Mercúrio, ele é muito importante em toda essa estrutura, porque o Mercúrio, como ele lida com a questão do pensamento, do intelecto e da comunicação, é ele que vai ser o porta-voz do Sol. Se eu tenho um Mercúrio bem posicionado, eu vou ter facilidade de comunicar os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu sou. Se eu tenho um Mercúrio que tem problemas, que é mais debilitado, eu vou ter mais dificuldade de expressar esta minha personalidade. Bom, mais abaixo, nós temos um terceiro nível, que esse terceiro nível é representado pelos planetas Saturno e Júpiter. Saturno e Júpiter são os planetas que nós falamos sociais, porque eles não são planetas que representam a nossa personalidade, a nossa identidade, mas também não representam única e exclusivamente a sociedade, os outros. Eles são os 2 planetas que fazem esse intercâmbio entre quem eu sou e o que eu quero versus quem é o outro e o que o outro quer. Então, esses 2 planetas são planetas relacionais. E a diferença deles é que o Júpiter é o planeta das relações especificamente, né? É ele que vai em busca dos contatos sociais, das relações sociais, é ele que busca a expansão do conhecimento, a expansão das minhas oportunidades através destas relações. Enquanto que o Saturno, ele vai atuar de uma forma diferente, porque o Saturno, ele vai cuidar dos nossos limites, né? Até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, porque senão eu vou estar interferindo na liberdade do outro, né? Até onde eu vou me resguardar para que o outro não interfira nas minhas necessidades. Então, o Saturno tem uma característica de limitação e o Júpiter tem uma característica de expansão. Mas ambos lidam com as questões sociais. Um na busca dessas relações
e o outro na proteção destas interferências dentro da minha personalidade. E, no nível mais inconsciente, nós temos outros 3 planetas, que são muito importantes também, mas que eles são o que nós chamamos de planetas coletivos ou planetas transpessoais, porque eles lidam não com a nossa personalidade específica, mas com a personalidade de uma coletividade, a personalidade de uma sociedade como um todo. Quem nasce no mesmo ano, praticamente na mesma época, né, nos mesmos anos próximos, nasce dentro de uma determinada geração. E essa geração, todos eles vão ter o Urano, o Netuno e o Plutão dentro de um único signo, do mesmo signo. Então, esses planetas, eles vão responder por um determinado valor que ele é inerente não só à pessoa, mas àquela geração específica. Qual é a diferença desses 3 planetas? A diferença é que o Urano vai lidar com as questões as questões do progresso, da inovação, da liberdade, da humanidade, vai lidar com os aspectos que buscam uma igualdade nas relações, uma inovação no comportamento social. Então, ele está sempre buscando mudanças sociais significativas, que tendem a vir para o bem. Claro que aqui, para colocar em prática essas mudanças sociais, muitas vezes ele vai se rebelar, ele vai se revoltar, ele vai ser o revolucionário. O Netuno já atua de uma forma diferente, porque o Netuno representa o coletivo emocional, enquanto que Urano vai lidar de uma maneira muito mais intelectual, racional. O Netuno aqui não tem racionalidade nenhuma, aqui tem única e exclusivamente as questões emocionais, sentimentos, né, do povo, que emanam do povo, sentimentos muitas vezes que a gente chama de manada, né, comportamentos de massa e também questões relacionadas à espiritualidade. Enquanto que o último deles, que é o Plutão, que é o mais profundo de todos, vai lidar com o inconsciente coletivo, né? Vai lidar com os tabus, vai lidar com os preconceitos, vai lidar também com poderes inconscientes, poderes transformadores. Então, determinada geração vai ter uma atribuição de transformar determinados valores que até então eram considerados como tabus, como proibidos, como, né, não passíveis de serem aceitos pela sociedade. Então, essa é uma rápida explanação de como é que funcionam esses planetas a nível, né, do nosso consciente individual e coletivo. Uma outra forma de demonstrar os planetas dentro do mapa é através de uma divisão desses planetas em 3 segmentos mentais, né? Dentro do nosso cérebro, existe uma parte do cérebro que lida com a razão. E esta parte que lida com a razão é a parte relacionada com o Sol, com Mercúrio, com Júpiter e com Urano. Então, onde eu tenho esses planetas dentro do meu mapa, eu sempre vou chamar a atenção para aspectos racionais, aspectos que eu lido com a questão do cérebro, da parte esquerda do nosso cérebro, né? A parte que lida com essas questões racionais. A parte do cérebro mais à direita, que lida com as emoções, lida com a criatividade, vai ser usada através da Lua, da Vênus e do Netuno, que são os 3 planetas
que lidam com essas questões emocionais. E nós temos também 3 planetas aqui, o Marte, o Marte, o Saturno e o Plutão, e aí aqui eu incluo a Lua Negra também. A Lua Negra, ela não é um planeta, ela é um ponto matemático no céu, mas que cada vez mais essa parte no mapa astrológico está sendo importante para que a gente entenda muitas questões emocionais, psicológicas do nosso ser, tá? Esses planetas e pontos estão relacionados com os nossos instintos, com a nossa parte reptiliana, ou seja, com aquela parte do cérebro que é a mais antiga, a que foi formada primeiro e que tem relação com aquela necessidade de preservação da vida. Então, aqui nós estamos falando de aspectos de respiração, né, de sobrevivência. O Marte, por exemplo, sempre vai ser um planeta ligado ao instinto de sobrevivência, no sentido de que, quando está em perigo, ele enfrenta a situação ou ele foge da situação, né? A gente chama aqui ou mata ou morro, né? Assim, quando estou em perigo, né? Ou eu corro para o mato ou eu corro para o morro, né? Mas, brincadeiras à parte, o Marte sempre vai estar ligado com essa questão da sobrevivência. Assim como o Saturno e o Plutão também, dentro das suas concepções, que nós vamos ver mais detalhadamente daqui a pouco. Então, esses são planetas instintivos, em que nós vamos usar de uma forma não consciente, de uma forma, muitas vezes, tremendamente inconsciente, de uma forma a nível psicológico que a gente poderia chamar de pulsão ou compulsão, tá? E por isso que eles também são muito relacionados com aquelas questões, aquelas informações ancestrais que nós recebemos, né, de muito longe, não somente dos nossos pais, nem dos nossos avós, mas de uma geração bastante antiga e que até hoje nós ainda nos lembramos e reagimos a isso. Bom, então, os significadores astrológicos dessa carga genética ancestral, eles estão relacionados com esses planetas aqui. Estão relacionados a um nível racional intelectual a Urano, estão relacionados a um nível emocional a Lua e a Netuno, e estão relacionados a um nível instintivo reptiliano a Saturno, Plutão e a Lua Negra. Então, nós vamos ver mais, digamos assim, detalhadamente, com maior atenção, esses planetas, porque eles são os significadores astrológicos de que nós estamos falando agora, desse assunto relacionado aos sistemas, desse assunto relacionado às questões ancestrais, kármicas e tudo mais. Então, começando pela Lua, tá? A Lua, dentro do mapa natal, ela é muito importante, ela representa o nosso passado, ele representa a nossa memória, as nossas experiências pessoais, e por nós termos conhecimentos dessas experiências, dessa memória, nós iremos reagir de determinada maneira. Então, se eu tenho uma Lua em Áries, eu vou agir de uma forma mais impulsiva, mais reativa, mais violenta, muitas vezes, mais agressiva. Se eu tenho uma Lua em Touro, eu já vou reagir de uma forma em que, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, eu vou buscar estabilizar essas emoções, considerar essas emoções
e aí passar a fazer, a adotar uma reação. Então, conforme a Lua está em determinado signo, nós vamos ter reações mais rápidas, mais agressivas, ou mais emocionais, ou mais racionais, ou mais concretas, né? Dependendo desse signo. Mais rápidas, mais devagar, dependendo de onde ele está. Esta Lua também representa para nós a nossa segurança emocional, a nossa relação de mãe e filho. A Lua representa a mãe dentro do sistema astrológico. Como o filho enxerga a sua mãe. Então, ela nós chamamos de planeta, né? Na realidade é um luminar, mas ela é o símbolo, o signo dentro do mapa que representa esta atitude receptora, reativa de qualquer impulso externo que nós venhamos a ter. Falando um pouco sobre a mãe, a Lua representa para a mãe como se nós enxergamos a nossa mãe como se fosse um reflexo do espelho, né? Então, a Lua é onde a gente enxerga de uma forma corporal a nossa mãe. Essa mãe, ela é uma mãe aventureira, ou ela é uma mãe protetora, ou ela é uma mãe que enfrenta os desafios, é uma mãe carinhosa, é uma mãe mais fria, tá? É uma mãe altiva, ou é uma mãe mais humilde, prática? Tudo isso vai depender de qual signo que a nossa Lua está. E aquele signo vai representar a maneira como nós enxergamos a nossa mãe. Mesmo que a nossa mãe, né, seja leonina, e se a Lua para nós está, digamos assim, em Touro ou em Escorpião, nós não vamos enxergar a nossa mãe como uma pessoa de leão. Nós vamos enxergar essa mãe como uma taurina e uma escorpionina. Então, nós olhamos a nossa mãe de uma forma objetiva através da Lua. Como é que ela é? Quais são as palavras que ela nos diz? O que ela fez? Tá? Então, a astrologia também, no que diz respeito à Lua, descreve a nossa necessidade mais fundamental de calor, segurança e nutrição a nível físico e emocional. Tá? A Lua, na nossa infância, tem relação com as nossas necessidades diretas, prioritárias, né? Então, lá como bebezinho, a minha necessidade maior é de proteção, de nutrição. Já na fase, né, pré-escolar ou escolar, a minha necessidade ali é de aprender as coisas, de entender o que está acontecendo, de me comunicar com os outros. E na idade adulta, esta necessidade se expressa por qualquer coisa que nos faça sentir seguros e protegidos. Então, se o que me faz sentir seguro e protegido é o dinheiro, eu vou ter uma necessidade de acumular bens para que eu me sinta seguro. Se a minha segurança é uma segurança emocional, eu vou precisar, né, ter um companheiro, eu precisar ter uma família que me traga, né, uma segurança emocional. E assim por diante. Então, a Lua representa também o nosso sentimento de unidade com a espécie humana e com todas as coisas vivas, né? É refletido pelo símbolo desta Lua. Tá? Então, aqui, a Lua também é uma característica que ela tem, é essa necessidade de nós darmos e recebermos afeto. De que tipo, de que espécie é esse afeto que a gente quer dar ou que a gente quer receber. De novo aqui, uma Lua em símbolos de terra vai buscar dar esse sentimento, esse afeto, através de uma
materialidade, de ações concretas, né? Então, uma lua em touro vai demonstrar o seu afeto muito mais através da comida, de um bolo que fez para o seu filho, do que através de uma brincadeira ou de uma necessidade de sair com o seu filho para fazer algum tipo de diversão. Uma lua que está num signo de ar vai expressar esse afeto através de palavras, através de ideias, através de desafios em que ela se comunica com esse filho de uma maneira tranquila, segura. Tá? Então, isso tudo está relacionado com a Lua. O segundo planeta, que é muito importante nós falarmos no que diz respeito à ancestralidade, é Saturno. Saturno, para quem dentro da mitologia, é Cronos. E Cronos, o pai de Cronos era Urano, e Uranus derrota o Cronos. Dentro de uma luta, a sua mãe pede a Saturno que derrote seu pai, que corte, que castre a capacidade criativa do seu pai. Então, o Saturno também é relacionado como uma figura devoradora de filhos, porque assim como ele destronou seu pai, ele tinha medo de ser destronado por seus filhos. Então, ele acreditava que os seus filhos iriam destronar e, por isso, passou a comê-los assim que eles nasciam. O único que ele não conseguiu isso foi Júpiter, ou Zeus, que acabou efetivamente destronando Saturno. Tá? Então, o Saturno, ele sempre vai, dentro do nosso mapa, revelar o ponto mais problemático que eu tenho no meu mapa, e também com os outros planetas. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um Saturno no meu mapa, que faz uma conjunção com o Sol, esse Saturno vai trazer, ele não vai trazer soluções para o Sol, ele vai trazer problemas para esse Sol, porque Saturno sempre está associado a medo, a limitação, a destruição, a atrasos. Então, o Saturno, junto com o Sol, ele atua como um freio nas necessidades ou nas vontades solares. Estou dando um exemplo do Sol, mas qualquer relação que ele tiver com algum planeta dentro do nosso mapa natal, e esta relação for uma relação de conjunção, de oposição, de quadratura, principalmente, aqui nós vamos ter mais dificuldade do que facilidades. Tá? Então, já comecem, esse é um exercício que vocês podem já fazer a partir de agora, de começar a olhar os seus mapas e identificar onde é que está Saturno. Qual é a casa que ele está, qual é a relação que ele faz com os outros planetas do mapa de vocês. E aí vocês vão começar a perceber aonde esse Saturno pode ou está causando dificuldades para vocês, atrasos para vocês. Tá? Então, o Saturno, na astrologia, assim como o Sol, é relacionado ao pai. Na constelação familiar, o Sol é considerado pai muito mais do que Saturno. Mas o Saturno, dentro do mapa astrológico, ele representa as ligações que eu tenho com meu pai e que significam problemas. Porque Saturno sempre é uma representação de uma autoridade, de um pai que me domina em determinada esfera da minha vida, Ou seja, ele me engole e eu não consigo me desenrolar disso, Ou então um pai controla, um pai controlador que tenta moldar a criatividade e a identidade desse filho. Então, a criança deseja romper com o pai, mas ela não sabe como fazer isso. Para se libertar desse pai opressor, nós precisamos trabalhar as características positivas de Saturno. Porque Saturno não é só problema. Saturno também tem um Saturno
positivo, como tudo entra na astrologia, nós temos um lado sombra e o lado luz, que foi, na mitologia, o regente da Era de Ouro. A melhor era, né, na antiguidade foi regida por Saturno. Então, aqui é difícil da gente trabalhar as questões positivas de Saturno, mas não impossível. E as questões positivas de Saturno sempre vão nos trazer benefícios e crescimentos pessoais. E o Saturno é o superego, né? É o pai crítico que a gente fala. Exatamente. Então, no nosso nascimento, onde é que o Saturno está no mapa de vocês? A posição que o Saturno está no mapa de vocês fala sobre a luta que vocês têm na vida, né? E a causa dessa luta, ela é descrita no mapa pela casa, né? Onde é que você está lutando? Você tem que lutar no trabalho, você tem que lutar no seio da família, é no casamento, na identidade, na casa 1, na casa 6, onde você tem que lidar no dia a dia com o trabalho, né? Qual é o signo que está relacionado com esse Saturno e quais são os aspectos que esse Saturno recebe? Aspectos benéficos ou aspectos desafiadores? Então, dentro da constelação familiar, ou dentro, depois do que a Fernanda vai fazer, é muito interessante a gente também entender não só o Saturno natal, aquele Saturno que a gente tem lá no nosso mapa natal, mas esse Saturno que o mapa sempre é dinâmico. Então, esse Saturno em trânsito, esse Saturno está passando por onde hoje dentro do meu mapa? Esse Saturno vai se modificando, ele vai criando ciclos, e esses ciclos são importantíssimos para a nossa evolução, para nosso amadurecimento como ser humano. Então, o Saturno também representa estruturação, crescimento, e ele precisa ser também entendido como um elemento que precisa ser trabalhado não só das nossas origens, mas também do momento em que nós estamos passando agora. Como eu falei, o Saturno, ele é o regente da Idade de Ouro, tá? E os benefícios de Saturno, quando bem trabalhado, eles são muito substanciais, né? Eles são mais benéficos do que qualquer outro planeta que a gente tenha no mapa. Então, aqui, o Saturno sempre representa o que tem de pior na gente e também o que tem de melhor, tá? Por isso que, por exemplo, na América, nos Estados Unidos, a Idade de Ouro é a idade que representa a aposentadoria, tá? O Saturno rege a velhice, tá? Então, quem trabalha, quem persevera, quem aprende a enfrentar, né, as nossas limitações, trabalha com responsabilidade, consegue viver a sua idade de ouro, digamos assim, a sua velhice com mais tranquilidade, com mais dignidade e sabedoria. Tá? Uma outra figura que representa Saturno é a figura do mentor. Tá? Mentor seria um mestre interior. Mentor era o nome de um conselheiro, de um velho conselheiro de Telêmaco. O Telêmaco era o filho de Ulisses, né? Ulisses, aquele que foi para a Guerra de Troia e depois ficou vagando pelo Mediterrâneo, né? Que é contado pela Odisseia. E esse mentor, tá? O mentor, ele guiava e aconselhava o seu filho Ulisses, porque na falta do pai, o mentor fazia as vezes desse pai. Tá? O mentor não era o pai, né? Mas um conselheiro muito experiente. Tá? E esse Saturno
ele acaba por ser também o nosso mestre interior. Então, nós deveríamos olhar Saturno não como uma figura que nos representa medo, apenas limitações e obstáculos, mas também como um grande professor que pode nos ensinar a evoluir na vida. Então, Saturno ele está relacionado às nossas escolhas pessoais. Escolhas de responsabilidade nos levam a futuro melhor. Escolhas, né, irresponsáveis nos levam a uma decadência. Alex, posso te perguntar uma coisa? Sim. Na casa 9, o Saturno tem qual papel, assim? Que a casa 9 é da fé, de estudos superiores, né? Sim. Esse é o trabalho na casa 9 de Saturno é, primeiro, de brigar por esse conhecimento superior, brigar por ter uma visão de vida mais ampliada, né? Brigar por fazer com que a nossa verdade seja muito superior a simplesmente os conceitos ou aquilo que uma mídia superficial queira nos falar. Então, aqui tem um esforço de buscar sempre a verdade muito mais além do que simplesmente aquilo que querem que a gente acredite. Esse é um ponto, né? O Saturno na casa 9 também nos ensina a viver a vida com mais, digamos assim, não só com uma busca de uma projeção a longo prazo, de planos, de projetos a longo prazo, mas também de aprendermos a lidar com a vida de uma maneira mais equilibrada, mais voltada não só para o trabalho e para as responsabilidades, mas também para uma vida em que eu possa desfrutar dela plenamente. Essa é uma casa de Sagitário, uma casa de Júpiter, em que o Saturno, o grande esforço de Saturno aqui é fazer esta ampliação de tudo que está relacionado com a vida. Entendi, obrigada. Bom, nós temos aqui agora Urano, Netuno e Plutão, os 3 planetas transpessoais. Então, Saturno, se na antiguidade, a astrologia tradicional considerava o último planeta como Saturno. Era o planeta mais distante, era o planeta que a gente conseguia ver a olho nu. Os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, a gente não consegue ver a olho nu. Nós só descobrimos eles a partir da descoberta do telescópio. Então, o Saturno ele é considerado, dentro de uma analogia psíquica, né, psicológica, a fronteira final da minha personalidade. O que eu quero dizer com isso? Que o Saturno ele sempre representa os nossos limites, as nossas limitações físicas, mas também aqueles limites que eu não quero ultrapassar. Tá? Por exemplo, um dos órgãos que Saturno rege é a pele, porque a pele nos separa do outro. Tá? Então, o que Urano, Netuno e o Plutão fazem a nível externo? Eles são tratados por Saturno como inimigos da fronteira. Inimigos da fronteira construída pelo nosso ego. Tá? Então, eles estão sempre buscando destruir essa fronteira, né, entre o que nós temos de consciência própria, né, e aquilo que nós ainda somos inconscientes, ou aquilo que nós temos medo de enfrentar, ou aquilo que a gente quer efetivamente negar. Então, nós trazemos, né, esses 3 planetas, eles trazem uma espécie de destruição dos nossos conceitos para que a gente consiga descobrir uma nova maneira de ser.
Na realidade, a gente não gosta de mudança. Muitas vezes a gente vê situações, né? Queremos mudança, queremos mudança, queremos mudança. Mas, na realidade, a gente não quer mudar. A gente quer que os outros mudem. Mas nós não. Nós não vamos mudar. Os outros que precisam mudar. Os outros é que precisam se adaptar à nossa própria realidade. Então, na realidade, nós não queremos mudança. Nós detestamos a mudança. Tá? Porque a mudança vai modificar tudo aquilo que nós representamos ou que nós entendemos como o nosso senso de identidade. Os nossos relacionamentos, os nossos empregos, salário, os nossos ideais, os nossos princípios. Tá? Então, as mudanças não são bem-vindas. E quando a gente tem mudanças, nós temos o que a gente chama de crise. Né? E a crise psicológica que se instala quando nós temos crise por planetas de Netuno, Urano e Plutão dentro do nosso mapa, são as mesmas estágios de uma doença terminal. Né? Uma pessoa que tem câncer, né? Em que ela vai primeiro negar, depois ela vai ficar brava, depois ela vai tentar negociar essa questão da doença, depois ela entra em depressão até que ela aceite aquela situação que ela está. Agora, a crise, ela também é uma oportunidade, porque a crise é uma situação insustentável. E a partir desta situação insustentável, você não tem mais nada a perder. Então, você pode utilizar isso também como uma oportunidade. O ideograma chinês para a crise é o mesmo ideograma da oportunidade. Né? Negar estas mudanças é negar, né, a nossa oportunidade de transformação. Aceitar, a gente dá início a esse processo de transformação e evolução. Bom, então vamos falar desses 3 planetas, que eles são muito importantes. Urano, ele foi descoberto em 1781, tá? Então, naquela época, era uma época, efetivamente, Urano representa revoluções, e era uma modificação muito grande na sociedade através da independência americana, através da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Por exemplo, o ascendente do Brasil é Aquário, o signo que Urano rege. Né? Por isso, né, então nós temos o Sol em Virgem e o ascendente Aquário. E na nossa bandeira tem ordem, Virgem e progresso, Aquário. Né? Então, aqui nós temos uma ideia de o que representa Urano. Urano representa liberdade, independência, distanciamento, individualidade. Tá? Urano, ele se relaciona com todo mundo, mas ele não se relaciona profundamente, a ponto de estar, né, ligado às pessoas. Esta relação sempre é uma relação mais distante, mais fria, que preserva a individualidade e a liberdade dos indivíduos. Agora, Urano também representa o quê? Revolta, revolução, ser diferente, né? Essa questão da utopia, da imprevisibilidade, da rebelião, da traição, da excentricidade. Tá? Então, Urano é completamente uma figura estranha no ninho e que vem efetivamente para abalar as estruturas. Agora, Urano é originalidade, é criatividade, é inovação. Urano é progressista. Urano muda porque ele precisa de coisas novas, de ideias novas. Tá? Por isso que Urano também é muito ligado à questão mental, né? A mente divina, a habilidade de ganhar novas ideias, insights. Muitas vezes, estas ideias elas vêm antes desta nossa capacidade de entender racionalmente o que eu estou querendo dizer. Ou seja, a intuição é uma coisa aquariana, né? Aquela
questão de eu não sei dizer por quê, mas eu sei que está certo. É que a mente ela está tão ágil, tão rápida, que ela acessa níveis intelectuais que eu não consigo acessar para explicar. Então, Urano, a palavra-chave de Urano é rompedora. Tá? Ele rompe com os valores, com os sistemas, com tudo aquilo que está ocorrendo no nosso mapa. Urano, como a gente já sabe, ele era, né, o senhor do céu, né, e ele expressava toda a sua criatividade através dos seus filhos. Ele gerava filhos imensos, em números, em Gaia, que era a Terra. E Gaia, cansada disso aí, pede para que os seus filhos, um dos que deu certo, que é o Cronos, né, então castrar o pai para que esta atividade criativa cessasse. Tá? Desta castração, do sangue que caiu em Gaia, surgiram as fúrias, né, que são entidades divinas de bloqueio e repressão das mudanças exigidas por Urano. Então, as fúrias nos atormentam, porque toda vez que a gente faz alguma coisa errada, as fúrias nos atormentam, né? Nos enchem de remorso e de reprovação. Se eu resisto às mudanças que eu preciso fazer, as fúrias internas do meu inconsciente me destroem, né? Então eu fico remoendo, poxa vida, eu devia ter mudado, eu devia ter rompido e eu não rompi. Agora eu estou sofrendo as consequências. Então, as fúrias internas nos consomem quando a gente não faz as mudanças que a gente deveria fazer. Por outro lado, se a gente faz as mudanças, se a gente rompe essas mudanças de uma maneira muito brusca, as fúrias, elas não vêm do nosso lado, mas elas vêm do lado de fora, das outras pessoas, que não querem a mudança e que resistem a essa mudança. Então, eu sou atacado pelas outras pessoas, porque, peraí, por que tu quer mudar as coisas? Tu recém chegou aqui na família, né? O filho, né, na família querendo fazer uma coisa diferente e a família toda dizendo, peraí, mas por que tu quer fazer essa mudança? Se sempre foi assim dentro da família, então estas fúrias são lançadas sobre a pessoa. Essas fúrias vêm do exterior. Isso traz, muitas vezes, para as questões uranianas, um sentimento de rejeição. Tá? As pessoas não querem as mudanças, as pessoas não querem o que é novo, porque o que é velho, por mais dolorido que seja, pelo menos é uma dor conhecida. Então aqui nós temos, né, aquilo que ontem a Daisy comentou bastante, o pavor de nós sermos excluídos do sistema. O medo de que a gente seja diferente, de que faça, né, as escolhas ou a má consciência que ela falou ontem. Né? Porque a má consciência vai nos levar para dificuldades dentro do sistema familiar. Por isso, muitas vezes, como é que a gente descobre ou como é que a gente percebe dentro do mapa quando nós temos rejeição nesse mapa? Quando alguma coisa, quando a nossa família, quando o nosso pai, quando a nossa mãe, quando nós sofremos algum tipo de rejeição significativa dentro do nosso mapa. Esta rejeição, né, sempre tem a ver com o quê? Com os planetas Urano, Saturno e com os signos de Capricórnio e Aquário. Então, quem tem, né, principalmente Urano e Saturno nos signos de Capricórnio e Aquário, ou o Sol em Aquário, o Sol em Capricórnio, a Lua em Capricórnio, a Lua em Aquário, né, vão sofrer algum tipo
de rejeição. Algum tipo de rejeição tem ali, né? Aí também é o seguinte, nas casas, no ascendente, na casa 1 e na casa 4, nós também temos indícios de rejeição. Se eu tenho Saturno no ascendente, Saturno na casa 1, Saturno na casa 4, Urano no ascendente, casa 1 ou casa 4, eu tenho algum tipo de rejeição. Se eu tenho Urano conjunto com o Sol, ou conjunto com a Lua, ou então com um dos planetas pessoais, se eu tenho Saturno quadrado com o Sol, em oposição ao Sol, né, em conjunção com a Lua, tudo isso são aspectos de rejeição. E que eu deveria refletir um pouco mais que tipo de rejeição é essa que eu tenho no mapa e como é que eu enxergo isso. Bom, Netuno. Netuno é um planeta completamente diferente de Urano. Ele foi descoberto em 1846, tá? Exatamente numa época em que, a nível espiritual, a nível religioso, o Papa Pio IX estabelece uma bula papal falando da infalibilidade papal, ou seja, o representante de Deus na Terra, ele é infalível em suas decisões, né? Então é uma utopia bem relacionada com essa questão netuniana, né? E que a massa toda cai nesta falácia, acredita nesta situação, né? Também é um ano em que a anestesia é descoberta, né? Ou seja, esta situação em que a gente se torna completamente apático, que a gente simplesmente vai para o mundo dos sonhos, tá? Revoltas populares eram muito comuns nessa época de 1846. Revoltas populares que eram originadas da massa, do povo, mas que não tinham claramente objetivos, né, políticos, objetivos claramente definidos. Muitas vezes eram revoltas populares por uma insatisfação geral do que estava acontecendo. Na literatura, né, a estética literária era o romantismo, ou seja aquele estilo de literatura em que os poetas, os escritores, eles eram boêmios, eles eram a favor da liberdade, mas também eram extremamente desamparados, morriam de amores, né? Então, era nobre a pessoa morrer por amores. Então, viviam no mundo da lua, muitas vezes não comiam, muitas vezes não dormiam e acabavam morrendo muito cedo. Bom, então, Netuno tem a ver com místico, com religioso, com introspectivo, com melancólico, com inconfiabilidade, com morbidez, né? É a nossa capacidade de sermos sensíveis. Netuno, onde eu tenho Netuno, é onde eu tenho um impulso de dissolução, de perda, de transcendência, de me iludir, né? Ilusões, sonhos. O Netuno ele é um solvente desse ego. Então, quando o Netuno está transitando no meu mapa, esses trânsitos eles estão dissolvendo esse ego, fazendo que haja uma dissolução daqueles limites saturninos, né, entre nós e os outros, entre o consciente e o inconsciente. Dilui, né, uma força concentrada. Então, eu tenho uma característica muito forte, quando o Netuno passa por essa característica muito forte, ela vai diluir isso e, ao mesmo tempo, vai fazer com que tudo pareça mais uniforme, tudo se torne uma única coisa, né? Então, esta dissolução da consciência, ela também acarreta em uma perda de identidade. Então, nós ficamos confusos em quem nós somos, nós não sabemos mais o que a gente quer da vida. E quando a gente
não tem uma identidade, ou pior ainda, quando a gente representa uma identidade que não é nossa, isso é muito doloroso. E a gente vai para a fuga dessas dores. Fuga através do álcool, das drogas, de alguma coisa, do sexo, enfim, de alguma coisa que nos entorpeça, netunianamente falando. Tá? Netuno, que é o regente, né, do signo de Peixes, ele, na mitologia, ele sempre foi um deus muito ressentido. Dos 3 deuses principais, né, porque, afinal de contas, o Júpiter acabou dividindo o reino em 3 partes, né? Uma ficou com o Júpiter, outra ficou com o Hades, ou Plutão, e a terceira ficou com o Netuno. Dos 3, o Netuno sempre foi o que se achou injustiçado, né? E, diferente do que muitas vezes a gente vê em filmes, né, da mitologia, nunca foi Plutão que brigou por destronar Júpiter, mas Netuno sim. Tá? Então, existe esse ingrediente de ressentimento nas questões netunianas. Então, lá em 2013, por exemplo, aquela explosão popular que a gente teve, de revolta, de todo mundo ir à rua por clamar por não sei o quê, né? Porque isso é uma confusão netuniana, né? A gente vai para a rua, mas a gente não tem identificado claramente o que a gente quer. Então a gente invade, a gente fecha a rua, a gente briga com todo mundo, mas não sabe dizer exatamente por que está brigando. Isso é uma coisa completamente netuniana. E isso acontece no Brasil, aconteceu em 2013, está acontecendo agora, exatamente porque Netuno está em oposição ao Sol do Brasil, né? Então, Netuno está em Peixes em oposição ao Sol do mapa do Brasil. E aí nós temos essas explosões sem uma razão aparente, sem uma explicação. Aqui também o Netuno está ligado aos rituais de iniciação, né? Porque tudo que a gente tem, Netuno retira da gente. Então, tudo que a gente suporta, que a gente acha que apoia, não existe mais. E é exatamente quando a gente não tem mais nada que a nossa força interior acaba sendo descoberta. Então, esse é o dom de Netuno, esta força interior, né? Aqui tem uma imagem que representa bem o que Netuno é. Imigrantes, né, fugindo e completamente sem saber o que vão encontrar lá na frente. Completamente sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de alimentação, nada que lhe dê suporte. A única coisa que sustenta esse povo é a esperança, né? É a crença de que algo vai vir em auxílio a eles. Então, Netuno pode ser uma marca registrada de maturidade ou uma fraqueza de caráter. Por último, a gente tem Plutão. Tá? Plutão é um planeta que a gente às vezes tem muito medo de Plutão, porque o Plutão fala da morte. E o Plutão realmente nos põe em contato doloroso com a morte. Mas que morte é esta? Pode ser uma morte literal, mas, mais comumente, é uma morte psicológica, ou que a gente chama de ego-mortis, a morte do nosso ego, né? É uma morte que acaba acontecendo dentro da gente. Então, a nossa identidade pessoal, ela é estabelecida por N fatores. Ela é estabelecida pelos amigos que a gente tem, pelas relações que nós temos, né? Quem é a minha esposa, quem é o meu amor, quem são os meus bichos de estimação, no que eu trabalho, qual é a minha profissão, como é que eu ganho dinheiro, né? Como é que eu exponho esse meu status social, né? O que eu aparento para os outros, quem são os meus filhos, qual é a minha religião, no que eu acredito, quais são as minhas crenças, né? Então, todas essas coisas, elas são usadas
para confirmar ou para apoiar a nossa identidade. São coisas construídas pelo nosso ego. Tá? Uma outra coisa que constrói e ajuda na construção desse ego é exatamente as opiniões e crenças sobre nós mesmos, né? Como é que eu encaro a vida lá fora? Quais são as minhas afirmações de vida? Tudo isso contribui para essa minha identidade. Então, se eu sou uma pessoa que acredito que eu realizo os meus desejos, eu tenho uma postura. Se eu acho que eu sempre sou um perdedor, a minha postura é completamente diferente. Se eu acho o mundo seguro ou o mundo perigoso, isso vai depender do Plutão. Então, o Plutão é aquele cara que traz da nossa ancestralidade, mas que também nos ajuda a construir a nossa própria mitologia pessoal. Aquilo que eu acredito que é da onde eu vim e quem sou eu. Só que isso é única e exclusivamente uma bengala que a gente tem, né? A bengala do ego. E quando o Plutão vai transitando pelo nosso mapa, ele vai quebrando essas bengalas que representam a nossa identidade. Então, eu começo a ter mortes psicológicas, tá? E essas mortes psicológicas vão trazer o quê? Emoções fortes, raiva, humilhação, impotência, culpa, né? Quanto mais apego eu tenho a uma noção de identidade, quanto mais apego eu tenho ao meu trabalho, quanto mais apego eu tenho ao salário que eu ganho, ao que eu represento, mais forte é esta minha morte psicológica. Então, mesmo sabendo que muitas vezes esta morte psicológica pode causar uma transformação, uma mudança, eu ainda assim sinto essa perda, tá? E tenho medo dela, né? Então, esse Plutão, ele é uma força interior, ela representa o nosso inconsciente e tudo que está além desse ego, tá? Existem 4 preocupações básicas na vida. Morrer, né? Então nós construímos defesas para enfrentar esse fato. A liberdade, porque nós queremos ser livres, mas ao mesmo tempo a liberdade nos assusta. Porque quando a gente tem liberdade, nós temos que definir as nossas escolhas. Mas a gente não quer, muitas vezes, assumir este fardo de assumir essas escolhas, porque a gente tem medo de decepcionar. Então, esse é um outro ponto que nos preocupa sempre. O outro ponto, terceiro ponto, seria a solidão, né? Nós sempre queremos não estar sós. Mas, na realidade, a gente veio sozinho para o mundo e a gente vai, né, morrer também sozinho. Tá? Então, a gente nunca vai conhecer alguém completamente. Né? Nós vamos sempre ter um medo muito grande de perder as pessoas queridas. E o quarto medo que nós temos é a ausência de sentido. Nós precisamos dar sentido para a nossa vida. E muitas vezes, a gente bem velho pode descobrir que a nossa vida não teve sentido nenhum. Então, esses trânsitos de Plutão, eles sempre vão evocar imagens de uma descida aos infernos, né? É exatamente, né, o caminho que Dante percorre na busca, né, de uma transformação à medida que ele vai conhecendo o que tem no inferno, né? Para buscar, né, para descobrir o que é que está escondido dentro de nós mesmos. E muitas vezes o que está escondido dentro de nós mesmos é um tesouro. E que para acessar esse tesouro a gente precisa matar, efetivamente, é o dragão do nosso ego. Tá? Então, onde tem Plutão, né, nós encontramos a nossa natureza primitiva. Então, onde tem Plutão, nós vamos lidar com cólera, com dor e mágoa, com cobiça, com inveja, com ciúmes, né? Desejos infantis, né, de poder, desejos sexuais, impulsos destrutivos e selvagens. Tá? E antes de mudar, antes de transformar, antes de melhorar, a gente precisa aceitar não só as nossas qualidades, mas também os defeitos que a gente tem, senão a gente não consegue mudar.
né? Então, o Plutão ele pode ser equiparado a um equilibrador, né? Ele sempre vai buscar um lado desconhecido que a gente tem, um lado que a gente precisa trabalhar para que a gente seja completo, né? Ele vai, onde ele passar, ele vai nos obrigar a mudar, tá? E muitas vezes a doença é uma forma de trazer, eliminar toxinas, eliminar venenos que estão escondidos no nosso íntimo. Então, Plutão é um planeta ligado muito ao câncer, por exemplo, né? Porque o câncer, a pessoa que passa pelo câncer sai uma pessoa totalmente transformada em N aspectos. Bom, estou quase terminando, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre os nodos também. Os nodos, eles fazem parte da rede lunar, tá? O nodo, na realidade, não é um planeta, ele é um ponto matemático que é a intersecção da eclíptica do Sol e da Lua, né? Então, é aquele ponto onde os dois passam na abóbada celeste. E por isso que quando nós temos o Sol e a Lua passando exatamente por esse ponto, nós temos o que a gente chama de eclipse, né? Eclipse solar ou lunar. Então, esta rede lunar, que ela é composta pela Lua branca, pela Lua negra, pelos nodos, pela casa 4 e pela casa de Câncer, tem muito a ver com questões emocionais e com questões do passado. O nó do norte, que é, né, este que tem a cabecinha para cima, né, ou também chamada de cabeça de dragão, é o ponto no nosso mapa que a gente necessita aprender, desenvolver, né? Enquanto que o nó do sul, que está exatamente no ponto oposto do nosso mapa, é aquele ponto onde nós já conhecemos, já trabalhamos a exaustão e que nós precisamos abandonar para que a gente possa evoluir. Toda vez que a gente se sente desconfortável, nós tendemos a vir para o nó do sul, porque é um nodo que a gente conhece. E, por fim, falar um pouquinho das casas astrológicas, tá? Falar da Lua Negra, eu não vou falar da Lua Negra porque isso não é um objeto que vai ser trabalhado pela Fernanda, embora o nó do norte, a Lua Negra seja uma coisa interessantíssima, mas daí precisa de um aprofundamento. Para uma outra oportunidade a gente vai falar disso aí. Mas sobre as casas astrológicas, a Fernanda já falou bastante ontem, e eu queria aqui só fazer uma complementação sobre as casas de água, tá? Porque as casas kármicas do nosso mapa natal são 4, tá? As 3 casas de água e a casa 6, tá? A casa de Virgem. Os signos kármicos, ou seja, os signos de pessoas que vieram para pagar boletos em duplicidade, né? Pagar um pouquinho mais da carga kármica, são os signos de Virgem, de Escorpião e de Peixes. Esses são os 3 signos mais kármicos. Quem é de um desses signos está pagando alguns boletos em duplicidade aí, que precisa pagar para melhorar, tá? Então, são signos mais pesados. Mas, falando aqui das casas, falar um pouquinho primeiro das casas de água, nós temos um triângulo de casas de água, que são as casas 4, 8 e 12. São as casas que lidam com as emoções, são as casas que lidam com as experiências da alma, né? E também da nossa ancestralidade, tem relação com a família aqui, tá? Então, a primeira casa é a casa 4, ontem a Fernanda falou muito bem sobre essas casas, mas é uma casa de percepção da nossa família, das nossas origens, mas também das nossas convicções íntimas, né? Então, aqui eu tenho uma percepção de quem sou eu, né? Digamos assim, é uma percepção do eu por mim mesmo, né? Tem coisa aqui que só eu sei sobre mim.
né? Então, esta casa, ela se liga às outras duas casas de uma maneira muito interessante, porque para que eu mude as minhas convicções íntimas de quem eu sou realmente, eu preciso do apoio dessas outras duas casas. Mas como assim? A casa 8 é uma casa de valores, valores que são transmitidos pelos nossos pais, pela família ou por outras pessoas, né? Então, os primeiros valores que eu aprendo lá na minha infância são os valores que eu trago de casa. Que valores são esses? Ah, tu não pode, sei lá, comer pera com leite que faz mal, morre, né? Pô, será que é verdade? Mas isso, às vezes tu tem 40 anos e tu acredita nisso, né? Então, a Casa 8 aqui tem essa questão de nós trazermos, né, para a vida os nossos preconceitos, os nossos conceitos, aquilo que nós entendemos como moral ou imoral, aquilo que nós entendemos como certo ou errado, vem muito desses conceitos familiares. Depois, né, quando eu sou um pouco mais maduro, quando eu sou mais adulto e eu vou para a sociedade, na escola, no trabalho e tudo mais, eu vou tendo a necessidade de integrar novos valores a esses valores familiares. Às vezes eu consigo integrar e às vezes tem coisas que eu não consigo integrar. E aí, essas coisas que eu não consigo integrar, eu lido delas como traumas, né? Como problemas emocionais que eu não consigo lidar. Porque como é que eu vou, né, abandonar conceitos que foram passados pelos meus pais, passados pela minha família? Como é que eu vou quebrar isso? Como é que eu vou, enfim, desonrar esses conceitos, né? Mas eu tenho na Casa 8 essa necessidade de integrar esses novos valores. E na Casa 12 é uma casa de reclusão e meditação. É um local onde eu preciso utilizar toda vez que eu preciso processar essa carga emocional recebida. O que eu quero dizer com isso? Que a Casa 4 é a casa das minhas origens, porque isso funciona não só na minha infância ou nos meus problemas relacionados aos planetas natais que eu tenho nesse mapa. Mas estas casas funcionam constantemente, estão todo o tempo tendo que ser integradas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Por exemplo, eu fiz uma viagem agora, né? A minha família é de descendência italiana e alemã. Então, a cidade onde eu moro tem muito de características italianas e alemãs. Esse ano eu fui fazer uma viagem para o exterior e olhei meu mapa astrocartográfico, lá o Sol passando, Alemanha, Suíça e Itália. Pô, vou para lá, né? Afinal de contas, o Sol está passando lá. Fui. Pô, uma maravilha de viagem, tá? Mas é uma viagem que foi transformadora para mim. Por que foi transformadora? Porque eu acessei, às vezes, manias, situações da família, ou até mesmo da cultura que tu tinha lá na infância, tu começa a vivenciar isso naquele lugar onde tu foi visitar, que é um lugar completamente diferente, que é um lugar totalmente distante da onde você mora. E aí você começa a perceber, pô, peraí, esses valores que estão aqui, eu já vivenciei lá na minha infância. E aí eu começo a trabalhar esses valores olhando através de um outro prisma, né? Do que é válido, do que não é válido, do que eu não valorizava e agora eu tenho que valorizar, ou o contrário, né? Que eu valorizava e não tem nada a ver, né? Então, este processo, ele acontece lá na Casa 8.
eu preciso integrar esses novos valores. Só que para integrar isso, eu só consigo integrar quando eu acesso a casa 12. Porque a casa 12 é a casa onde eu preciso entrar em contato comigo mesmo, entrar nessa minha reclusão, nessa solidão e processar toda essa carga emocional, né? É só através desse processamento emocional, típico de casa 12, de trazer ordem para esse caos, né? Ou ou integrar tudo, né, dentro de uma coisa bastante netuniana, é que eu consigo transmutar esta minha consciência. E aí eu consigo honrar os valores ancestrais, né, da maneira como eles deveriam ser corretamente honrados. Tá? Então, esse é um recado interessante. E, só para finalizar agora, a casa 6, tá? A casa 6 também é uma casa kármica, tá? A diferença aqui é que ela não é uma casa emocional, ela é uma casa prática, é uma casa de trabalho, é uma casa que nós chamamos de serviço, tá? E muitas vezes, por que ela é uma casa kármica? Porque eu preciso colocar em prática, eu preciso concretizar ações efetivas, né, de transformação e de esforço de melhoria, né? Então, a casa 6, ela é uma casa de virgem, e é uma casa, como eu falei no início, ela é uma casa onde o meu campo está preparado para receber tudo o que eu quero plantar nele, né? Então, às vezes a gente fala erroneamente que virgem, virgem é a virgem, a castidade, a limpeza, a pureza. Pô, não tem muito a ver, entendeu? Porque a virgem na mitologia, ela era muito safadinha, sabe? A virgem não era casta. Pelo contrário, a virgem pegava todos, né? Era Deus, era homem, o que aparecia elas traçavam, né? E por quê? Porque o significado de virgem naquela época era um significado de uma pessoa que estava pronta para, né, florescer, pronta para reproduzir, para gerar a vida. E então esse é o significado real da casa de virgem. É ali que eu estou preparado para fazer as transformações necessárias, para trabalhar em prol de uma melhoria pessoal e de transformadora da minha vida. Ok? Bom, então, espero que vocês tenham gostado, espero que esses conceitos tenham sido legais, tá? Eu deixo aqui os meus contatos, né? Instagram e também o meu site. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês quiserem, vocês podem estar aí acessando. E agora, nós vamos para perguntas, dúvidas. Eu não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Deixa eu tirar aqui Bom, tirei aqui agora. Oi, Alex, eu queria fazer uma pergunta. Tá, pode. Você comentou que os signos de Virgem, Escorpião e Peixes também, né, são os que trazem maior karma. Você considera aí o Sol, a Lua, ou qual, o Ascendente, ou os três? Como que... Todas essas 4 casas, tá? Nós sempre vamos precisar olhar, primeiro, qual é o signo que está regendo essas casas, né? Então, isso já é um significador astrológico importante. Segundo, se eu tenho planetas nestas casas, é porque são casas importantes para a minha transformação pessoal. Então, não é só o Sol e a Lua, qualquer planeta ali. Imagina, por exemplo, se você tem o Saturno na casa 6. Então, o Saturno na casa 6 vai exigir de você uma dedicação a esse trabalho,
o servir através desse esforço, né? Você vai ter que ter um esforço de trabalhar, muitas vezes mais do que os outros, para conseguir realizar aquele teu trabalho, né? Então, todos os planetas, é importante, qualquer planeta que esteja nessas casas são planetas importantes. Se esses planetas forem Saturno, Urano, Netuno, Plutão e a Lua, aí redobra ainda mais, né, estas características kármicas. E os aspectos que esses planetas estão recebendo também. Às vezes você tem lá na casa 8, você tem o Marte na casa 8. E ele está fazendo uma quadratura, né, com o teu Urano. Tem que chamar atenção esse Marte. E tem que ver de onde é que está Urano e como é que está sendo essa relação, né? Tudo isso vai impactar. Tá bom, tá jóia. Obrigada. E aí, Fernando? Bom, Alex, muito obrigada aí por essa super aula. Aprendi horrores também, né? É impressionante como astrologia, assim, a gente está sempre aprendendo. E teus links, tudo que tu construiu aí para nos oferecer nesse momento. Muito obrigada aí. Tá? Tá bom. Então, eu não sei se tem mais alguma pergunta, senão a gente faz um intervalo de 15 minutos. E aí depois nós vamos para a nossa prática. Eu só peço assim que no momento que retornarem, vocês estejam num lugar mais reservado, porque eu vou fazer um centramento, então que não tenha muito barulho em volta, tá, gente? Então tá. Bacana, então. Até Oi, mais. posso falar? Oi, pode? Pronto, eu sou Regina. Eu queria saber, assim, quando você falou que com Urano, né? Que as pessoas que têm planetas em Capricórnio, em Aquário, né? Ou na casa 1, na casa 4, tem esse problema de rejeição. Então, a minha pergunta seria, a rejeição é de ser rejeitada ou de rejeitar? Pode ser uma coisa ou outra. Depende como é que tu percebe isso dentro do teu mapa, né? Normalmente é uma característica, porque se você rejeita é porque você tem alguma experiência de rejeição também, né? Então, com certeza. Então, normalmente, existe mais profundamente, houve, né, algum tipo de rejeição. Essa rejeição, ela pode ser consciente ou inconsciente, né? Pode ser uma coisa ainda que você precisa estudar, né? Às vezes a gente acha que, sei lá, às vezes a gente acha que um determinado aspecto da nossa vida onde que a gente sofreu rejeição, e isso fica muito claro para a gente, né? Nas experiências que a gente tem e no momento que a gente está da vida. Mas, às vezes, essas características de rejeição, elas não são claramente identificáveis. Elas precisam ser trabalhadas através, aí sim, através de uma constelação, através de uma análise de mapa, através de um terapeuta, né, para descobrir as origens desta relação. E quando a gente assim consegue detectar a origem da rejeição através das experiências, das vivências, né? E aí, então, assim, essa rejeição não poderia ser exatamente o fato de ser diferente, seria a exclusão que falou Daisy ontem. Porque eu sou diferente, eu sou rejeitada, eu sou excluída. Sim. Então, esta rejeição, o que a gente precisa trabalhar é como essa rejeição nos afeta. No momento em que eu tomo consciência de que essa rejeição ela é muito mais benéfica do que maléfica para mim, eu consigo trabalhar as mudanças que eu preciso fazer de uma forma mais tranquila, né? Então,
eu ia falar uma coisa antes e agora me passei um pouco na jogada, mas o que eu ia falar também, Regina, é o seguinte, que é importante dar uma olhada no mapa para ver que tipos de saídas nós temos para enfrentar essas rejeições, né? Porque uma rejeição, digamos assim, você é diferente e você é rejeitada por ser diferente. Dependendo dos aspectos do teu mapa, existem saídas que vão trazer para você uma segurança maior em ser diferente. Uma segurança muito maior em ser diferente do que a perda causada pela rejeição de alguém. Ou então você vai transformar essa sim, rejeição. mas você sempre leva assim, para o lado negativo. Eu levo mais para o lado positivo, sabe? Eu acho que a rejeição na exclusão pode ser positiva, entende? Eu interpreto assim. Por Sim. exemplo, entendo o que você falando do meu mapa, eu nem perguntei pelo meu mapa, mas, assim, na verdade, eu sou Capricórnio, ascendente Aquário, e, bom, né? E tenho muita coisa que corresponde a isso aqui. A tudo aqui, na casa 4, casa 8, casa 12, é meu mapa. E aí, mas eu não vivo isso negativamente, sabe? Eu não vivo isso negativamente. Então, é isso que... Porque, para mim, é porque eu sou diferente, eu compreendo. Eu Sim. compreendo, porque eu não faço parte eu sou excluída do grupo nesse sentido, assim, entende? De que é difícil de me compreender. Tá. Mas, então, assim, eu entendo. não... Posso só falar rapidinho? Tá. Não, eu só queria dizer antes, Fernando, assim, ó, não é que eu olhe pelo lado negativo, tá? Pelo contrário, eu acho que a questão de mapas como os teus, que tem um monte de desafios, são extremamente libertadores. Eles trabalham as questões, né? Sim, com certeza. Mas é porque quando você terminou Urano, você terminou assim. Então, as pessoas que também têm na casa 1 e casa 4 têm essa rejeição e precisa trabalhar. Aí ficou isso na minha cabeça. Eu disse, trabalhar o quê? Entende? Porque, para mim, é no lado positivo. Então, foi isso, por isso veio minha pergunta. Pois Sim. não, Fernanda. Eu acho que, relacionando com o que foi dito ontem pela Daisy, e que tem a ver com a questão da má consciência e da boa consciência, né? De ser diferente, justamente, que seria o ovelha negra, aquele que vem romper, aquele que vem trazer um outro olhar, uma nova postura em relação ao próprio sistema familiar, Sim. ou até mesmo grupos aos quais pertence. Para algumas pessoas isso pode ser de uma forma muito tranquila, mas para outros não, porque justamente tem que lidar com a culpa em fazer diferente, né? Com certeza. Então, é claro que é muito melhor uma deslealdade feliz do que uma lealdade infeliz. Uhum. Não, mas você tem razão. Então, quer dizer, para alguns, e eu acho que no teu caso, Regina, deve ser mais fácil esse processo, tá? Mas para outros nem tanto. Né? Então, eu acho que exatamente. Porque tem que ter, a pessoa tem que ter já feito um trabalho sobre si mesma e assumir essa diferença. Exatamente. Mas é isso, você tem razão, foi ótimo que você... Porque pode ser de um lado e do outro. Exatamente. Mas foi bom o teu feedback, Regina, porque eu vou dar uma olhada nesses slides, porque a postura... Eu sempre tento trabalhar com o lado transformador e de melhoria das coisas, né? Não, mas é porque, como você falou, entende? Para mim, é o contrário. Então, é por isso que eu falei a palavra negativo, mas não pejorativo, negativo no sentido da pessoa ter que trabalhar, de sofrer com isso, entende? É nesse sentido que eu quero dizer, porque, para mim, eu já estou acostumada, né? Também não sou mais jovem e tudo, sou psicóloga, sou astróloga, então, para mim, tudo está resolvido, mas é verdade que
pode ser interpretado negativamente por tantas outras pessoas, com certeza, negativamente nesse sentido de sofrer, de porque eu sou rejeitada, e um pouco vítima, entende? É isso que eu não me coloco nessa posição. Mas não é nada com... Não, você explicou muito bem. Tá. Não, na realidade, assim, eu não quis também me estender muito ali, porque sempre quando Urano e Saturno se degladiam no nosso mapa, né? Por exemplo, nós temos um trânsito agora de Urano-Netuno, Urano-Saturno, desculpe, há muitos anos, né? E quando a gente tem esses dois elementos brigando, a saída desses dois elementos é a saída de Vênus, né? Porque na mitologia, Urano, quando foi castrado, as fúrias caíram, o sangue se transformou em fúrias, mas o esperma do Urano se transformou na Vênus. Então, a Vênus é a grande mediadora dos conflitos de revolução, né, de rebeldia uraniano e de conservação saturninos, né, que acabam polarizando e tensionando isso. Então, a gente sempre tem que utilizar a Vênus como um fator harmônico de melhoria e de equilíbrio aí dessas duas posições. Sim, com certeza. Beleza. Mas obrigado aí Obrigada a vocês. Feito então, Fernando? Vamos para o break? Vamos. Então tá, gente, 15 minutinhos, tá? Tá bom.